Acho que minha mãe e meu ex-namorado estão juntos. A verdade é que quando tudo começou eu tinha 17 anos e ele 27 e minha mãe 48 anos. Começou quando conheci naquele dia. Ele era muito atencioso comigo e com minha mãe, e algum tempo depois, quando estávamos namorando, no começo tudo foi normal, mas algum tempo depois foi. Quando Carlos começou a ficar estranho, a primeira vez que percebi foi quando dei um beijo no pescoço dele e quando minha mãe viu. A verdade é que ela ficou brava e algum tempo depois em um jantar todo mundo começou a beber e quando estavam bêbados alguém jogou ele para a fala com minha mãe e eu vi que ele ficou bravo por causa disso e aí minha mãe quis olhar o celular dele e isso me deixou louca e ela disse que sou tóxica e algum tempo depois quando terminei a refeição e saímos e ela se ofereceu para levá-lo até a casa dele e ele disse que sim e no caminho ela insistiu muito para que passassem o número e quando ele salvou o número da minha mãe. A verdade é que não perguntei, mas isso me deixou louca e eu lembro que a certa altura ele decidiu ir ao banheiro e eu lembro que ela estava olhando para ele e eu pensei que era minha imaginação e se eu pensar de onde minha mãe estava, ele com certeza olhou bem com seu amigo. E a verdade é que no começo pensei que fosse minha imaginação, mas agora duvido. Lembro também que naquele dia me mandaram comprar algo onde a verdade é que demorei muito e ele foi em frente com minha mãe para conversar. A verdade é que demorei cerca de 1 hora e lembro que naquela mesma noite eles queriam me deixar primeiro e depois levá-lo para casa e lembro que ele disse que gostava muito de mulheres mais velhas, o que me deixou mal e insegura e algum tempo depois ela começou a falar que gostava de homens menores que ela e lembro que às vezes quando ele tinha algum problema ele procurava ela, algo que parecia tão estranho, algo que eles justificaram dizendo que não era a mesma coisa. Ele conversou comigo e com minha mãe, que ele era mais velho e conseguia entender as coisas da vida adulta e lembro como minha mãe foi muito a favor de eu fazer minha vida com ele e eu lembro disso algum tempo depois eu descobri que uma vez minha mãe foi falar com ele e eu lembro que demorou umas 3 ou 4 horas e eu descobri isso por acidente e ela justificou dizendo que estava conversando com ele porque meu relacionamento com ele estava ficando muito sério e eu não queria que eles me machucassem e lembro que na primeira vez que brigamos ele veio na minha casa conversar e eu percebi que ele tinha acabado de chegar por causa da voz, mas em vez de ir a falar comigo ele ficava na sala com minha mãe. Eu nunca soube se daquela vez eles só conversavam ou porque ligavam a TV para ele não ouvir nada e ainda me lembro disso quando o nosso relacionamento acabou. Foi porque encontrei batom na roupa dele e lembro que foi minha mãe quem me contou e lembro que naquele dia íamos sair mas ele demorou muito para chegar. Achei que o passeio ia ser cansativo e naquele dia minha mãe também foi embora e quando minha mãe chegou ela ficou meio brava, ela disse que foi ver a amiga e que eles brigaram. Ela tinha saído muito arrumada e justamente na hora que ele estava saindo do trabalho e quando eles chegaram em casa só chegaram com meia hora de diferença, e por isso fiquei com raiva e lembro que eu e ele brigamos, por causa do batom na roupa dele, mas quando eu disse a ele que iria deixá-lo definitivamente, minha mãe procurou 1001 maneiras de eu consertar as coisas com ele e uma dessas vezes eu lembro que tinha conseguido claro para ele que eu não queria que ele visse e quando menos esperava ele estava na minha casa para conversar e com quem o ajudou, porque não consegui terminar um relacionamento tão lindo e lembro que algum tempo depois um dia eu iria sair e levei um batom bem parecido se não é igual ao da jaqueta e algum tempo depois que terminamos descobri que eles ainda estavam se comunicando e também descobri quais pássaros ela viu segundo ela porque ela sentiu pena dele estar tão sozinho. Lembro também que conversando com ela parecia que aconteceu de dizer que ele a deixou muito rico e ela disse algo como se estivesse confirmando isso. O amigo dele e ela fez uma piada como se quisesse dizer que ele passou de meu namorado para meu padrasto e a verdade é que ele me deixou. Estou pensando em tudo isso e não sei se penso mais nisso. Toda essa situação e muito angustiante ter meu ex-namorado como padrasto. Se gostou da história deixe sua opinião e inscreva-se no canal para ouvir outras.